nono ano, nós vamos começar a falar agora sobre magnetismo. O magnetismo é uma força invisível e isso faz com que ele esteja presente em muitas ocasiões do cotidiano e mesmo assim a gente não perceba. Ele pode se apresentar na natureza, pode ser oriundo de fontes artificiais, isso é, produzido pelo homem. E alguns exemplos de magnetismo no nosso dia a dia são instrumentos elétricos, como brinquedos, motores de carro, geradores de energia, memória das tarjetas de crédito, disco rígido de computadores, equipamentos magnéticos. Além de estar presente também em diversas ferramentas, como por exemplo as ferramentas para solda e derretimento de matéria. No mundo ocidental, o primeiro que observou o fenômeno do magnetismo foi Tales de Mileto. Ele observou um material que posteriormente foi chamado magnetita. Tales de Mileto era um filósofo da Grécia Antiga, primeiro filósofo do Ocidente, da Europa, que se tem notícia. Ele tem ascendência fenícia, nasceu em Mileto, que era uma antiga colônia grega, na Ásia Menor, que atualmente se chama Turquia, por volta de 624 ou 625 a.C. e faleceu aproximadamente em 556 ou 558 a.C. Ele percebeu o fenômeno do magnetismo durante uma viagem à Ásia, na região chamada Magnésia, que algumas rochas eram atraídas pela ponta de seu cajado, que era de ferro. E há também relatos de que os chineses, 300 anos antes de Cristo, já conheciam o fenômeno de um material que exercia uma força de atração sobre materiais ferrosos. Então, esse objeto, que Tales de Mileto observou, e os chineses também já sabiam, é uma rocha denominada magnetita. Ela possui magnetismo natural, ela é um ímã natural. Bem, o magnetismo está presente também nas bússolas. Como funcionam as bússolas? A bússola foi inventada na China durante a Era Cristã, no primeiro século da Era Cristã. Ela era construída em forma de uma colher de magnetita, essa rocha com magnetismo natural, e que era colocada em uma superfície bem lisa e girava apontando sempre na direção do norte geográfico da Terra. Então a bússola sempre aponta para o norte da Terra, para o hemisfério norte. Aqui no desenho é a magnetita, é a rocha, uma rocha magnética. Dá para a gente fazer uma bússola em casa usando uma cortiça, uma rolha e uma agulha. Prendendo a agulha na cortiça, e colocando para boiar na água, ela vai sempre apontar para o norte geográfico da Terra. E aí a bússola é um instrumento que a gente utiliza para orientação. A gente sabendo onde está o norte, a gente também sabe onde estão os outros pontos da Terra, os outros pontos cardeais. O norte geográfico da Terra, o Polo Norte, o hemisfério norte, é o sul magnético. Qual é a origem da palavra ímã? Então, a magnetita é um grande ímã utilizado para fazer bússola, por exemplo. Em inglês, magnet, em inglês é magnet, E por isso a gente especula que esteja associada à cidade de Magnésia, no qual Tales de Mileto teria observado o fenômeno do magnetismo pela primeira vez. Em francês, escreve-se aimant, em espanhol, imã, que nas duas línguas significam amante. E aí, curiosamente, durante certo tempo, os ímãs eram chamados de pedras amantes, pois atraíam-se mutuamente.
O ímã tem dois polos, polo sul e o polo norte magnético. E aí eu estava falando para vocês, né, que o polo norte geográfico da Terra é o polo sul magnético. Isso porque polos iguais se atraem e polos diferentes se repelem. Aqui só mostrando, para não se esquecerem, os polos iguais vão sempre se repelir e os polos diferentes vão sempre se atrair. Outro princípio dos ímãs é a inseparabilidade dos polos. Se a gente quebrasse o ímã em dois pedaços, ele vai se refazer novamente em polo sul e polo norte. E aí, os polos eles não ficam separados. Tá? Quando a gente quebra um ímã, os polos se refazem novamente. Outra coisa observada nos ímãs é o campo magnético. Campo magnético é a região em torno do ímã, onde pode ser sentido os efeitos do magnetismo. Aqui nessa imagem, a gente tem a representação do campo magnético de um ímã, né? E ela é feita por linhas imaginárias, fechadas, que saem do polo norte para o polo sul. Então, qual é o sentido do campo magnético? Do polo norte para o polo sul. Essas linhas são chamadas de linhas de indução, linhas de campo ou linhas de força. Eu estava falando dos hemisférios geográficos da Terra, sul e norte. Acontece que a Terra possui magnetismo. Ela não tem um grande ímã dentro da Terra, como se pensava antigamente. Mas a Terra ela se comporta como um ímã pelo chamado geomagnetismo. Isso acontece porque no núcleo da Terra há ferro e níquel em estado líquido. E eles possuem uma alta condutividade elétrica. Eles conduzem muita eletricidade. São dois metais fazendo ligação metálica. Então, possuem muitos elétrons livres. E aí esse fluido ele está em movimento constante pela presença do campo magnético pré-existente. O campo do núcleo da Terra, o campo principal, tem uma geometria aproximadamente bipolar, similar dos ímãs, norte e sul. Nos ímãs, as linhas de força saem do polo norte para o polo sul, por uma corrente de convecção. Mas essa convecção não é adotada pelos geofísicos na Terra, né? No caso da Terra. No planeta Terra, atualmente, as linhas de força, as linhas de campo, saem do sul geográfico para o norte geográfico. Então, o sul geográfico da Terra é o norte magnético. O norte geográfico da Terra é o sul magnético. Os polos são invertidos. Ainda sobre campo magnético, né? A gente estava falando que campo magnético é a região em torno de um ímã. O ímã ele pode ser criado por uma corrente elétrica, é o que a gente chama de um eletroímã. Então, a gente tem um fio condutor em um objeto metálico. E quando a corrente elétrica passa pelo fio condutor, vai haver a imantação desse metal, né? Ele vai criar um campo magnético em volta dele. Então, a região em torno do condutor de corrente elétrica ou a região em torno do ímã se chama campo magnético. Cada ponto P do campo magnético, a gente vai associar um vetor P, que a gente vai chamar de vetor de indução magnética ou vetor de campo magnético. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de intensidade para um vetor B a gente denomina Tesla e o símbolo é um T maiúsculo.
Então, a gente chama de vetor B o vetor de indução associado a um ponto P do campo magnético. Então, imagine uma agulha magnética colocado em um ponto P, né, da região do campo magnético. E essa agulha magnética orienta-se na direção do vetor B. O polo norte da agulha aponta no sentido do vetor B. A agulha magnética, então, serve como elemento de prova da existência de um campo magnético num ponto qualquer da região do ímã. Então, observe aqui a representação, né, da agulha apontando sempre para o vetor B. Em um campo magnético, a gente chama de linha de campo magnético toda linha em cada ponto, que em cada ponto tangencia o vetor B e orientada. Então, veja, né, as linhas ali em laranja tangenciando o vetor B. Essas linhas, elas podem ser obtidas experimentalmente. As linhas de indução saem sempre do polo norte e chegam ao polo sul, externamente do lado de fora do ímã. As linhas de indução são uma simples representação gráfica de como varia um dado vetor B. No ímã em forma de barra, a gente pode perceber as linhas de indução quando a gente joga ali malha de ferro, experimentalmente. E aí, cada partícula de limalha vai se comportar como uma pequena agulha magnética. Observe. Então, esses arcos formados pela limalha são as linhas de indução, mostrando o campo magnético. Nos ímãs em formato de ferradura, em formato de U, o campo magnético ele é uniforme, no qual em todos os pontos o vetor B tem uma mesma direção. Ele não vai variar a direção. Então, em P1, P2, P3, B está sempre na mesma direção e sempre com a mesma intensidade. Observe na imagem da esquerda o fenômeno, o experimento da limalha de ferro, para onde vão as linhas, todas para o mesmo ponto, todas para a mesma direção. Sobre as substâncias magnéticas, a gente pode classificá-las em ferromagnéticas, que são aquelas que apresentam facilidade de imantação, quando na presença de um campo magnético. Por exemplo, ferro, cobalto, níquel são elementos fáceis de serem magnetizados. Substâncias paramagnéticas são aquelas que a imantação é difícil quando em presença de um campo magnético. Madeira, couro, óleo. São substâncias, são materiais isolantes, né, elétricos. E tem as substâncias diamagnéticas, que são aquelas que se imantam em sentido contrário ao vetor do campo magnético que elas são submetidas. Os corpos formados por essas substâncias são repelidos pelo ímã que criou o campo magnético. Exemplo: cobre, prata, chumbo, bismuto, ouro. E aí a gente tem as imantações do tipo transitória e permanente. Os ímãs podem ser permanentes ou transitórios. Os ímãs permanentes são aqueles que, quando imantados, eles vão conservar suas características magnéticas. Eles não vão perder o poder de atração. Vão sempre ter um campo magnético. Os ímãs transitórios são aqueles que, quando são submetidos a um campo magnético, funcionam como ímãs. E assim que cessa a ação desse campo magnético, eles voltam às características anteriores. Quando eles estão dentro de um campo magnético, né,
há uma troca de elétrons, há um fluxo de elétrons grande. E aí eles passam a atrair esses materiais, outros materiais. Quando eles saem desse campo magnético e a troca de elétrons cessa, eles deixam de ter características magnéticas. Bem, Hans Christian Ørsted, em 1820, ele comprovou experimentalmente que as cargas elétricas em movimento também originam fenômenos magnéticos. Foi Ørsted que comprovou o fenômeno do eletromagnetismo, que uma carga elétrica, quando em contato com um material metálico, pode gerar um ímã, que a gente chama de eletroímã. E aí, como ele fez isso? Ele notou, experimentando, que uma corrente elétrica fluindo através de um condutor desviava a agulha magnética e colocada em sua proximidade. Então, ele tinha uma corrente elétrica gerada através de um condutor e ele colocou uma agulha magnética, uma bússola. E aí, essa corrente elétrica desviava a agulha. Então, a agulha que sempre estava voltada para o norte, ela ficava voltada para outra direção. Então, quando a corrente elétrica se estabelece num condutor, a agulha magnética assume uma posição perpendicular ao plano definido pelo fio e pelo centro da agulha. Então, ela sai do norte e vai para outra posição, como mostra a figura. E aí ele mostrou que um campo magnético pode ser gerado por um condutor de energia elétrica. E aí esse campo pode ser gerado por um condutor reto. E aí, em cada ponto do campo, o vetor B vai ser perpendicular ao plano definido pelo ponto e o fio. E as linhas de indução magnética são circunferências concêntricas com o fio. Então, você tem um fio condutor e no meio se dá um campo, e em volta, aliás, desse fio, em forma de circunferência, se dá o campo magnético, como mostra a figura. Os sentidos da linha do campo magnético, os sentidos que elas estão indo, pode ser obtido pelo que a gente chama a regra da mão direita. O sentido das linhas do campo magnético gerado por uma corrente elétrica foi estudado por Ampère, que determinou essa regra da mão direita. Então, é só segurar o condutor com a mão direita, apontar o polegar no sentido da corrente. Então, se a corrente está sendo gerada de baixo para cima, apontar o polegar para cima. Se a corrente está sendo gerada de cima para baixo, apontar o polegar para baixo. E aí, os demais dedos dobrados fornecem o sentido do vetor B. E aí, na figura, a gente tem que a linha, o sentido da linha do campo magnético é da esquerda para a direita.